Olá, você que sintoniza nesse canal. É um prazer mais uma vez poder dirigir a você para, quem sabe, compartilhar uma reflexão espiritual. É sempre motivo de inspiração, sempre que quando eu estou aqui na casa de meus pais, poder desfrutar desse ambiente de natureza e me sinto inspirado a compartilhar uma reflexão da palavra do Senhor com você. Eu quero nessa hora tratar basicamente do testemunho que é registrado aqui do nosso irmão Paulo, mas que antes de ser conhecido como Paulo, o grande apóstolo aos gentios, o nome dele era Saulo, Saulo de Tarso, homem natural da cidade de Tarso, da tribo de Benjamim, e que faz questão de registrar a sua história, ou o início dela, aqui no capítulo 9 do livro de Atos. E eu quero fazer algumas considerações com você a respeito dessa história. O relato do personagem é Saulo, Saulo de Tarso, Saulo da cidade de Tarso, da tribo de Benjamim, do povo de Israel, do povo da nação advinda lá de Abraão, Isaac e Jacó. Então Paulo tem uma experiência extraordinária que ele registra aqui no capítulo 9 do livro de Atos, verso 1 em diante, que eu quero tirar lições para a nossa vida espiritual. O registro está aqui em Atos capítulo 9, versículo 1 em diante, diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Saulo estava querendo dizer basicamente o seguinte: olha, eu não tenho autorização para prender ninguém, mas se vocês me derem autorização por escrito, uma carta de recomendação, uma procuração para que eu, saindo daqui de Jerusalém, indo para Damasco, encontrar alguém do caminho pregando a respeito de Jesus, eu, com essa autorização, eu possa prendê-los e assim extinguir com essa raça que está falando contra a nossa religião, ou confrontando a nossa religião, ou pregando algo diferente daquilo que nós estamos acostumados a crer. E ele recebeu essa autorização, conforme o relato na sequência que nós iremos ler. E ele partiu, pegou seu cavalo, porque a gente imagina que na ocasião o meio de transporte mais eficaz, mais comum da época, era a cavalaria, né? Cavalos, carruagens. E olha só o que aconteceu na sequência. Versículo 3. E indo num caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 5, e ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa última frase aqui que eu li, duro é para ti recalcitrar contra aguilhões, é basicamente o seguinte: aguilhão é um instrumento pontiagudo. E Jesus está querendo dizer para Paulo assim: Paulo, duro é para você ficar aí dando murro em ponta de faca. Enquanto você estiver indo no caminho, achando que é o caminho certo, prendendo, maltratando, matando. Se a gente se lembrar da morte de Estevão, apedrejada, vai dizer que teve lá a participação de Saulo. Então, enquanto você estiver indo nesse caminho, você é como se quem está dando murro em ponta de faca. E você sabe, você só vai se ferir, se frustrar, se machucar. E Deus não quer isso para nós. Então o que acontece nessa narrativa aqui? Paulo literalmente cai por terra. E a gente imagina, pelo contexto histórico, que ele esteja no cavalo, ou ele estivesse no cavalo, então ele caiu do cavalo. É daí que vem a expressão popular que nós conhecemos hoje, que é o cair do cavalo.
Alguém que estava indo em uma direção, achando que estava fazendo o certo, desejoso de fazer o certo, mas na verdade estava fazendo o que é errado. E então Jesus foi preciso ser direto com ele e o convencer ali no diálogo, no racional, para que então ele pudesse mudar de caminho, mudar-se de posição e fizesse uma pergunta extraordinária que deve ser a minha e a sua pergunta. Senhor, o que queres que eu faça? E certamente o Senhor responderá, conduzirá você no que você deve fazer. Então, na sequência, a gente poderia ler aqui dizendo assim que, versículo 8, e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Ficou 3 dias cego. Pelo quê? Cego pela luz do resplendor da glória de Deus. E aí teve, na sequência, 3 dias sem comer, sem beber. Ou seja, ficou em jejum e oração. Cego, literalmente, mas abrindo os olhos espirituais para compreender aquilo que até então ele não tinha compreendido. Sabe, na sequência aqui eu não vou ler, mas na sequência do relato diz que Cristo também estava trabalhando no coração de um discípulo lá na cidade de Damasco, chamado Ananias. Ele diz: Ananias, vai lá em determinado lugar, porque tem um homem lá esperando que você ore por ele. O nome dele é Saulo. Ananias provavelmente deve ter tomado aquele susto, porque ele sabia que havia um homem com autorização para prender cristãos vindo de Jerusalém para a cidade de Damasco. Mas Ananias, como discípulo de Jesus, ainda que desconfiado de como isso seria, ele foi. Chegando lá, ele chama Saulo de irmão. E ele ora por Saulo, abençoa Saulo. E a Bíblia diz que cai como que escamas dos olhos de Saulo, e ele passa a ver. Sabe o que Saulo fez? Pediu para ser batizado. De fato, esse homem experimentou uma situação de conversão. Alguém que era perseguidor de cristãos, agora pede o batismo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E é extraordinário, não? Só a leitura já é impactante desse relato. Mas eu quero propor para você 3 lições desse relato e aí a gente encerra. A primeira lição que eu tiro aqui dessa leitura é que, para alguns, veja bem o que eu vou dizer, para alguns é necessário cair do cavalo para então fazer a coisa certa. É necessário que alguém caia do cavalo, quebre a cara mesmo, vá ao chão, para só então reconhecer que estava no caminho errado e deseje, suplique no seu íntimo fazer o que é certo. Será que esse é seu caso? Vai precisar cair do cavalo? Vai precisar descer ao chão, cair no pó, para que então reconheça que o caminho que está indo não é o caminho agradável a Deus? Se for assim, louvado seja Deus, porque você tem a oportunidade de reconhecer que Jesus pode, sim, te estender a mão, te erguer e te fazer então, ainda que estivesse andando por um caminho, possa se converter e passar a andar pelo caminho que Deus conduzia a partir de então. Segunda lição. Para alguns é necessário que Jesus seja direto. Sim, direto. Se Saulo fosse sido convencido ali por alguém, provavelmente não conseguiria. Mas foi necessário que Jesus fosse direto com Paulo, para que então o confronto fosse validado e ele pudesse ter a oportunidade de aceitar o novo caminho e andar no chamado. Quem sabe esse vídeo seja a oportunidade de Jesus ser direto com você. Jesus está chamando você para ser um seguidor dele, alguém que esteja disposto a testemunhar daquilo que Deus já tem feito na sua vida
e para que o nome de Jesus continue sendo glorificado. Então Jesus está sendo direto com você. Ele quer fazer um apelo ao seu coração, assim como fez ao coração de Saulo. E a terceira e última lição dessa leitura, desse relato, é basicamente o seguinte: todos precisamos fazer a pergunta sincera que Paulo fez. Você se recorda qual foi a pergunta? O que queres que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Pergunta importante, não? Essa pergunta, ela é determinante para que Jesus então possa nos conduzir, se eu de fato perguntar sinceramente e sinceramente estiver disposto a seguir a orientação que Ele me dará a partir dessa pergunta. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu continue andando por esse caminho que eu acho que é certo? Se eu não tenho respaldo, se eu não tenho orientação, se eu não tenho comprovação por história, por relato, por inspiração, ou se eu quer que eu de fato mude de vida, mude de ideia e passe a seguir as ideias, as orientações do Senhor. Certamente que essa será a decisão mais importante que você tomará na sua vida. Então eu quero ser direto com você, fazer um apelo, um convite. E eu quero ser bem específico. Quer você aceitar que Jesus conduz a sua vida a ponto de você ter um relacionamento pessoal com Ele, não apenas conhecer Jesus pelo nome e nem de ouvir falar, mas conhecê-lo pessoalmente, conhecê-lo intimamente. Como é que eu faço isso? Através da leitura da Palavra de Deus, do estudo da Bíblia, porque só assim nós vamos ter a oportunidade de saber de fato qual é a vontade de Deus para a minha vida. Quer você? Se você disser sim, no seu coração, sim, eu quero conhecer mais a Jesus, eu quero conhecer mais os planos que Ele tem para mim. Se você disser sim no seu coração, você possa então, onde você estiver, levantar sua mão como quem diz, visivelmente, fisicamente, sim, eu quero. Como é que isso vai ser daqui para frente? Eu não sei, mas a minha parte é dizer sim, eu quero. E se você fizer a sua parte, certamente o Senhor fará a dele. Que Deus possa pegar a sua decisão, registrar no livro do céu e se empenhar ainda mais em salvar a você e a sua família. Porque esse Jesus que eu estou te apresentando não é um Jesus de placa denominacional, mas é um Jesus que salva, que sara, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que está desejoso para levar para morar com Ele na eternidade. Então, se a sua decisão for sim, louvado seja Deus, e que as bênçãos que Deus tem destinado para você possam ser derramadas a partir da sua decisão. E certamente Ele fará, porque fiel é aquele que prometeu. E eu louvo o nome do Senhor por você ter chegado até aqui nesse vídeo, ter a paciência de me escutar. Certamente Deus te abençoará. Esse é o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Tchau.